Bem, meus amores, continuando nossa aula, vamos agora começar com história. Lembram que na última aulinha a gente começou a estudar os primeiros habitantes do Brasil, que foram quem? Os índios. Falamos sobre as pinturas, os adereços que eles usavam, a forma como se vestiam, como pintavam o corpo, olha. Eles estão presentes em todas as regiões do Brasil, construíam suas próprias casas, que são chamadas de quê? São as ocas, e eles construíam com barro, madeira e palha, retirada da própria natureza. A alimentação, ó, plantavam e até hoje plantam e colhem seu próprio alimento. As mulheres são responsáveis por fazer esses adereços com palha, olha só, peneiras, balaios, cestos. O cocar que os homens usam na cabeça também são feitos com as penas dos animais. E eles usam o que para caçar? O arco e a flecha. E eles caçam o próprio alimento deles, que são os animais, os peixes dos rios e muitos outros, ok? Começamos a fazer uma atividade no livrinho de história, lembram? Agora a gente vai continuar na página 20. Olha só. A página 20 vocês vão realizar uma pesquisa em todas as questões. Esse tia vai deixar vocês fazerem em casa sozinhos, ok? Deixa eu explicar. Na 7ª questão temos assim. Encontre no diagrama o nome das 7 grandes nações indígenas. Então vocês vão pesquisar quais são as 7 grandes nações indígenas que tem no nosso país. Pesquisem e circulem, encontrem aqui no caça-palavras, ok? Na 8ª questão, você vai pesquisar as populações. G, Aruaque e Pano são 3 populações que vocês vão procurar. Depois de procurar essas 3 populações, vocês vão marcar aqui no mapa, de acordo com a legenda, as áreas em que eles vivem. Ó, onde é que os G vivem? A população G vive em que região do Brasil? Vocês vão pintar de azul. De rosa, vocês vão pintar a região em que vive a população Aruaque. E de verde, vocês vão pintar a região em que vive a população Pano, que são 3 populações indígenas, ok? Na 9ª questão tem assim. Pesquise e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Calcula-se que existam aproximadamente quantas etnias indígenas? Então, vocês vão pesquisar quantas etnias indígenas existem e registrar aqui na letrinha A, ok? Letra B. Calcula-se que existam aproximadamente quantas línguas nativas indígenas? Garanto que vocês vão encontrar muitas, viu? São muitas línguas indígenas. Procurem e registrem aqui também a quantidade, ok? Na letrinha C temos assim. É possível conhecer cada um desses grupos? Depois de pesquisar os inúmeros grupos indígenas que existem, vocês vão pensar, será que é possível conhecer cada um desses grupos? Pensem e registrem aqui na letrinha C. Na letra D temos assim. Qual é a maior dificuldade para se conhecer os grupos indígenas? Quais serão as dificuldades? Será que é a distância? Será que é a falta de conhecimento que temos sobre eles? Vocês vão pensar e colocar aqui, ok? E na letrinha E temos assim. Quantas eram as grandes nações indígenas na época da chegada dos europeus? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam quantas nações indígenas? Pesquisem e coloquem aqui, ok? Na página 21, essa sim, tia vai responder junto com vocês agora, ok? Na 10ª questão temos assim, ó. Analise as imagens de indígenas brasileiros pintadas por Albert Eckhout. Depois, escreva o que você percebeu. Então, esse artista aqui, ó, chamado Albert, ele pintou imagens de 2 tipos de indígenas brasileiros. O que é que a gente pode perceber aqui nessas imagens? Analisem aí no livro de vocês que eu vou ver daqui. Eles usavam roupas? Não, né? Olha só, completamente nus, sem roupas. Usavam adereços na cabeça? Usavam, como até hoje. Usavam adereços de pena, os cocás. E nas mãos, o que é que eles têm? Observem aí.
Parece harpas, né? Para caçar. Então vamos registrar aqui o que foi que a gente percebeu na 10ª questão. Deixa a tia tirar o cartaz para sobrar mais espaço para responder. Colocá-lo aqui ao lado. Pronto. Peguem o lápis de vocês e vamos registrar a resposta. Então, na 10ª questão, o que a gente pode perceber nessas duas imagens? Vamos lá. 10. Os índios estavam de roupa, minha gente? Não, né? Estão completamente nus. E eles usavam adereços na cabeça? Usavam. Usam, na imagem, né? Usam cocar com grandes penas. E eles carregam o que nas mãos? Carregam arcos para caçar. Pronto. Essas são algumas características que a gente pode ver aí na imagem. Na 11ª questão temos assim, acompanhem aí a leitura. Os povos indígenas têm o direito de viver na terra de seus antepassados. Isso está na Constituição Brasileira de 1988. Procure saber o que levou o Brasil a tomar essa decisão. Então, na Constituição é assegurado esse direito dos indígenas viverem nas terras dos antepassados, dos familiares antigos dele. Isso está assegurado por lei na Constituição Federal Brasileira, ok? E o que será que levou o Brasil a tomar essa decisão? O que levou o Brasil a tomar essa decisão foi o respeito aos nativos da nossa terra. Nativos são os primeiros habitantes, então eles respeitam os nativos da nossa terra. E isso foi o que levou o Brasil a tomar essa decisão. O respeito aos nativos e a diversidade cultural, porque se a gente parar para observar, a cultura deles é diferente, a língua é diferente, então são muitos aspectos diferentes que é preciso a gente respeitar as diferenças, não é isso? Então vamos registrar na 11ª. O que levou o Brasil a tomar essa decisão foi o respeito aos nativos, e a diversidade cultural, do nosso país. Pronto, pessoal. Agora, na 12ª questão, temos assim, lendo e formando cidadania. Vamos ver, tem um texto aí bem interessante, olha só. De Curumim para filho de Caraíba. Desde antes de eu nascer, de meu pai nascer, de nascer o pai do meu pai, e o pai do pai do pai de meu pai, o Caraíba vem roubando a terra e a vida e a dignidade dos índios. Tomara que o filho dele aceite minha amizade. E o filho do filho do filho do filho do filho dele tenha uma história melhor para contar. Da paz, mensageiros, mais que brancos ou índios, somos brasileiros. Então aqui ó, a gente percebe que é um indígena falando nesse texto sobre
os europeus, que são os caraíbas. E eles faziam o que antigamente? Os portugueses exploravam as riquezas da nossa terra. Então ele fala aqui, ó, tem um trecho que ele fala: o Caraíba vem roubando a terra, a vida e a dignidade dos índios. Então eles vieram para invadir o espaço dos índios, certo? Bem interessante esse texto sobre nossa história, viu? Na letrinha A temos assim: procure no dicionário o significado de curumim e Caraíba. Eu ia responder, mas eu vou deixar vocês procurarem no dicionário. Procurem aí o significado de curumim e Caraíba. E na letrinha B, qual é o desejo do curumim? Quando ele fala aqui, ó: tomara que o filho do Caraíba aceite minha amizade. O desejo dele era ser o quê? O desejo dele, a gente percebe no texto que era ser o quê? Amigo. Ele não queria guerra, ele queria paz com os caraíbas. Então, quando ele fala, tomara que o filho dele aceite a minha amizade, ele quer ser amigo, ele quer ter paz. Então, registrem aí, tá certo, pessoal? Uma boa atividade, uma boa pesquisa e até amanhã. Beijos!